Bom dia, boa tarde, boa noite, que bom ter a sua companhia aqui no canal da Mel. Gente, nós já estamos na 11ª lição do trimestre, na verdade a penúltima lição. E esses são os comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina dos Adultos. E o tema da semana é Administrando em Tempos Difíceis. Sábado, 11 de março. Não é vontade de Deus que seu povo sofra sob o peso de cuidados, mas nosso Senhor não nos engana. Ele não nos diz, não temam, não existem perigos em seu caminho. Sabe que há provas e perigos e trata conosco sinceramente. Não se propõe a tirar seu povo de um mundo de pecado e malhas, mas aponta-lhes um refúgio infalível. Para conhecê-lo, página 225. Deus conhece nossas necessidades e tomou providências em relação a elas. O Senhor tem um celeiro de suprimentos para seus filhos e pode dar-lhes o que necessitam, sob quaisquer circunstâncias. Por que então não confiamos nele? Ele fez preciosas promessas a seus filhos sob condição de fiel obediência a seus preceitos. Não existe um fardo que ele não possa remover, nenhuma treva que não possa afastar, fraqueza alguma que seja incapaz de transformar em poder, nenhum temor que não seja acalmar, nenhuma aspiração digna que não possa guiar e justificar. Para conhecê-lo, página 224. Frequentemente, quando nos encontramos em situação difícil, duvidamos de que tenhamos sido guiados pelo Espírito de Deus. No entanto, foi o Espírito Santo que dirigiu Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Quando Deus nos submete à prova, tem um plano a realizar para nosso bem. Jesus não confiou presunçosamente nas promessas de Deus, indo sem que ele fosse ordenado ao encontro da tentação, nem se entregou ao desânimo quando ela veio. Nós também não devemos agir assim. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Ele diz: ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Salmos 50, verso 14 e 15. E o desejado de todas as nações, página 92. Se surgem provações que parecem inexplicáveis, não devemos permitir que nossa paz nos seja roubada. Embora sejamos tratados injustamente, não demonstremos ira, alimentando o espírito de represália. Prejudicamos a nós mesmos, destruímos nossa confiança em Deus e entristecemos o Espírito Santo. Ao nosso lado está uma testemunha, um mensageiro celestial que levantará o estandarte contra o inimigo. Ele nos envolverá com os brilhantes raios do sol da justiça. Satanás não pode transpor essa barreira, não consegue atravessar esse escudo de luz sagrada. Enquanto o mundo progride na perversidade, nenhum de nós deve lisonjear-se de que não terá dificuldades. No entanto, justamente essas dificuldades nos levam à sala de audiência do Altíssimo. Podemos pedir conselho àquele que é infinito em sabedoria. O Senhor diz: invoque-me no dia da angústia. Salmo 50, verso 15. Ele nos convida a lhe expormos nossas perplexidades e carências e nossa necessidade de auxílio divino. Exorta-nos a perseverar na oração. No momento em que surgirem dificuldades, devemos apresentar-lhe nossas petições sinceras e francas.
pelas orações insistentes, evidenciamos nossa forte confiança em Deus. O senso de nossa necessidade nos induz a orar com fervor, e nosso Pai Celestial é movido por nossas súplicas. Parábolas de Jesus, página 97. Domingo, 12 de março. Colocando Deus em primeiro lugar. Josafá era um homem de coragem e valor. Durante anos estivera fortalecendo seus exércitos e suas cidades fortificadas. Ele estava bem preparado para enfrentar praticamente qualquer inimigo. Contudo, nesta crise não pôs sua confiança no braço da carne, não mediante disciplinados exércitos e cidades muradas, mas por uma fé viva no Deus de Israel. Ele poderia esperar alcançar a vitória sobre esses pagãos que se vangloriariam de seu poder para humilhar Judá aos olhos das nações. Com confiança, Josafá podia dizer ao Senhor: nossos olhos estão postos em ti. Durante anos, ele havia ensinado o povo a confiar naquele que nos séculos passados tinha se interposto tantas vezes para salvar seus escolhidos da completa destruição. E agora, quando o reino estava em perigo, Josafá não estava sozinho. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 13. Unidos jejuaram e oraram. Unidos pleitearam com o Senhor para que pusesse seus inimigos em confusão, a fim de que o nome de Jeová fosse glorificado. Deus foi a força de Judá nessa crise, e Ele é a força de seu povo hoje. Não devemos confiar em príncipes ou pôr o homem no lugar de Deus. Devemos lembrar que os seres humanos são falíveis e errantes, e que aquele que tem todo o poder é nossa forte torre de defesa. Em qualquer emergência, devemos sentir que a batalha é dele. Seus recursos são ilimitados e as aparentes impossibilidades farão que a vitória seja ainda maior. Vidas que Falam, página 217. É obra de Satanás apresentar o Senhor como um carente de compaixão e piedade. Ele apresenta mentiras sobre Deus. Ele enche a imaginação com falsas teorias acerca de Deus. E em vez de nos demorarmos na verdade em relação ao caráter de nosso Pai Celestial, fixamos nossa mente nas deturpações de Satanás e desonramos a Deus desconfiando dele e murmurando contra ele. Se procedemos como réus sob sentença de morte, apresentamos testemunho falso contra Deus. O Pai deu seu Filho unigênito e bem amado para morrer por nós, e assim fazendo conferiu grande honra à humanidade, pois em Cristo se uniu de novo a corrente que tinha sido partida pelo pecado, e o homem foi outra vez posto em ligação com o céu. Vocês que duvidam da misericórdia de Deus, olhem para o Cordeiro Divino, contemplem o varão de dores que tomou sobre si sua aflição e sofreu por seus pecados. Ele é amigo de vocês, morreu na cruz porque os amava. Comove-se sentindo suas fraquezas e os apresenta perante o trono. Em vista de seu inefável amor, vocês não podem abrigar no coração esperança, amor e gratidão? Não deve a alegria preencher seu serviço a Deus? Para conhecê-lo, página 224. A promessa em si é sem valor, a não ser que eu creia plenamente que aquele que fez a promessa é abundantemente poderoso para cumpri-la e infinito em poder para fazer tudo o que ele disse. Não podemos desonrar mais a Deus do que duvidando de sua palavra. O sentimento de modo algum é digno de confiança. A religião nutrida e avivada pelas emoções é destituída de valor. A palavra de Deus é o fundamento sobre o qual nossas esperanças podem repousar com segurança. E na confiança que temos na palavra de Deus, somos estabelecidos, fortalecidos,
fixados e firmados na rocha eterna. Este dia com Deus, página 154. Segunda-feira, 13 de março. Confie em Deus, não em seus recursos. Davi, em sua prosperidade, não preservou a humildade de caráter e confiança em Deus que caracterizou a primeira parte de sua vida. Ele olhou para as ascensões ao reino com orgulho e comparou sua condição próspera na época com seus poucos números e pouca força quando ascendeu ao trono, tomando a glória para si mesmo. Ele alimentou o sentimento de ambição ao ceder às tentações do diabo, de levantar o censo de Israel, para que pudesse comparar a antiga fraqueza do povo com o estado próspero sob seu governo. Isso desagradou a Deus e foi contrário à sua ordem expressa. Levaria Israel a confiar em sua força numérica em vez de confiar no Deus vivo. Antes de completar inteiramente a obra do censo de Israel, Davi já sentiu a convicção de que havia cometido um grande pecado contra Deus. Viu seu erro e se humilhou diante de Deus, confessando o seu grande pecado. O ato insano de contar ao povo, no entanto, seu arrependimento ocorreu tarde demais. O Senhor já havia dado a ordem a seu fiel profeta para que levasse uma mensagem a Davi e lhe apresentasse as opções de castigo para sua transgressão. Davi ainda assim mostra que tem confiança em Deus. Prefere cair nas mãos de um Deus misericordioso a ser deixado à vontade cruel de homens ímpios. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 3, página 1275. Por seu exemplo, o Salvador mostrou que seus seguidores podem estar no mundo, sem, no entanto, pertencer ao mundo. Ele veio não para partilhar de seus prazeres ilusórios, de ser governado por seus costumes ou seguir suas práticas, mas para fazer a vontade do Pai e buscar e salvar o perdido. Com esse objetivo em vista, o cristão poderá permanecer incontaminado em qualquer meio, qualquer que seja sua situação, independentemente de sua condição exaltada ou humilde. Ele manifestará o poder da verdadeira religião na prática fiel do dever. Não é longe das provas, mas em meio a elas que o caráter cristão se desenvolve. Achar-se exposto à repulsa e oposição leva o seguidor de Cristo à maior vigilância e mais intensa oração ao poderoso ajudador. Quando, pela graça divina, resistimos à severa prova, são desenvolvidas a paciência, a vigilância, a resistência e uma profunda e permanente confiança em Deus. A vitória da fé cristã consiste em que ela capacita seu seguidor a sofrer e ser forte, a submeter-se e assim conquistar, a morrer em todo o tempo e contudo viver, a levar a cruz e assim alcançar a coroa de glória. Atos dos Apóstolos, página 297. Se vocês se dirigirem a Deus em busca de auxílio e sabedoria, Ele nunca os decepcionará em sua fé. Pode-se argumentar que o Senhor dá especial sabedoria àqueles a quem são confiadas importantes responsabilidades. Na verdade, se eles andarem humildemente perante Ele, o Senhor lhes dará auxílio para a sua obra e dará também a vocês. Se o buscarem no mesmo espírito, se o Senhor, em sua providência, colocou importantes responsabilidades sobre vocês, os habilitará para fazer face a essas responsabilidades, se o procurarem com fé a fim de obter forças para isso. Quando vocês puserem sua confiança nele e confiarem em seus conselhos, ele não os abandonará em seu juízo finito para formar planos imperfeitos e ter decididos fracassos. Obreiros Evangélicos, página 418. Terça-feira, 14 de março. Tempo de simplificar? As pessoas estão adiando a vinda do Senhor, riem das advertências e dizem com arrogância: todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Tudo no mundo está em agitação. Os sinais dos tempos são alarmantes.
Os acontecimentos futuros já projetam sua sombra diante de nós. O Espírito de Deus está sendo retirado da terra e há calamidade após calamidade em terra e mar. Há tempestades, terremotos, incêndios, inundações, homicídios de todo tipo. Quem pode ler o futuro? Onde está a segurança? Através dos séculos chegam até nós as solenes palavras de advertência de nosso Senhor no Monte das Oliveiras. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha. Vigiem o tempo todo orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, versículo 34 a 36. E o desejado de todas as nações, página 510 e 511. As obrigações que recaem sobre nós não são pequenas. Nosso senso de dependência nos impelirá para mais perto de Deus e nosso senso do dever a ser cumprido nos chamará ao esforço aliado a nossas fervorosas orações, obras, fé e constante oração. Poder, poder. Nosso grande clamor é por poder sem medida. Ele está à nossa espera, só temos de recebê-lo, aceitar o que Deus afirma, agir pela fé, basear-nos firmemente nas promessas, lutar pela dotação da graça de Deus. A erudição não é essencial, o gênio não é necessário, a eloquência pode ser escassa, mas Deus ouve a oração do coração abatido e contrito, e quando Ele ouve, não há obstáculos sobre a terra que possam impedir. O poder de Deus nos tornará eficientes. Este Dia com Deus, página 185. Cremos de todo o coração que Cristo está prestes a vir e que estamos tendo agora a última mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo culpado? Será que nosso exemplo está sendo aquilo que deve ser? Por nossa vida e santa conversação, mostramos aos que estão ao nosso redor que estamos aguardando o glorioso aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mudará estes corpos desprezíveis e os modelará segundo seu corpo glorioso? Temo que não creiamos e não compreendamos essas coisas como deveríamos. Anjos estão nos vigiando e guardando. Muitas vezes ofendemos esses anjos pela condescendência em conversas banais, anedotas e zombarias, bem como por nos entregarmos a um estado de negligência e descuido, embora possamos fazer de quando em quando um esforço para a vitória e obtê-la, se não a conservamos, mas, ao contrário, nos afundamos no mesmo descuidado e indiferente estado, sendo incapazes de enfrentar as tentações e resistir ao inimigo. Não suportaremos a prova de nossa fé, que é mais preciosa que o ouro. Não estaremos sofrendo por amor a Cristo, nem dando glórias na tribulação. A grande falta de fortaleza cristã e de serviço a Deus por princípio. Não devemos agradar e satisfazer o próprio eu, mas honrar e glorificar a Deus, e em tudo o que fizermos ou dissermos, ter em vista unicamente sua glória. Primeiros Escritos, página 118. Quarta-feira, 15 de março, prioridades. O chamado de Cristo ao sacrifício e submissão sem reservas significa a crucifixão do eu. A fim de obedecer a esse chamado, devemos ter fé inabalável nele como o exemplo perfeito e um claro reconhecimento de que devemos representá-lo perante o mundo. Aqueles que trabalham para Cristo devem trabalhar segundo o seu plano, devem viver sua vida. Seu chamado para a submissão sem reservas deve ser supremo para eles. Não devem permitir que nenhum laço ou interesse terreno os impeça de dar ao Senhor a homenagem de seu coração e o serviço de sua vida. Devem trabalhar zelosa e incansavelmente com Deus para salvar do poder do tentador as pessoas que estão perecendo. Aqueles que estão assim unidos com Cristo aprendem constantemente dele, progredindo pelos sucessivos estágios de avanço na experiência cristã. Dificuldades e perplexidades lhes advêm para que possam aprender mais perfeitamente a vontade e o caminho de Cristo.
mas oram e creem, e pelo exercício sua fé aumenta. Olhando para o alto, página 229. A vida do cristão não é toda suave, ele tem severos conflitos a enfrentar, cruéis tentações o assaltam, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Quanto mais perto chegarmos do final da história da terra, mais enganosos e ardilosos serão os ataques do inimigo. Seus ataques ficarão cada vez mais ferozes e frequentes. Os que resistirem à luz e à verdade se tornarão mais endurecidos e insensíveis e mais determinados contra aqueles que amam a Deus e guardam seus mandamentos. A influência do Espírito Santo é a vida de Cristo na alma. Não vemos a Cristo nem falamos com Ele, mas seu Espírito está tão perto de nós, num lugar como em outro. Ele atua não só em cada pessoa que recebe a Cristo, mas por meio dela. Os que conhecem a habitação do Espírito em seu interior revelam os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 6, página 1240. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Colossenses capítulo 3, do verso 2 ao 4. Precisamos ter uma visão mais ampla do Salvador como Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, versículo 36. É dado a Ele todo o poder ser transmitido aos que pretendem crer em seu nome. Não reconhecemos nem a metade de seu direito, a nossa homenagem e obediência, a nossa crescente fé nele. Coloquem sob a disciplina de Cristo, sejam guiados por sua palavra, atendam a sua instrução, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Mateus capítulo 11, versículo 29. Rogo que as igrejas em todos os lugares efetuem meticulosa obra para a eternidade pela confissão e pelo abandono dos pecados. Pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. De que maneira? Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, segundo a Pedro capítulo 1, versículo 3. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 18. Este Dia com Deus, página 288. Quinta-feira, 16 de março. Ninguém poderá comprar nem vender. Está rapidamente chegando o momento em que estará completa a iniquidade dos transgressores. Deus dá às nações certo tempo de oportunidade. Ele envia luz e evidências que, se recebidas, as salvarão, mas que, se recusadas, como os judeus recusaram a luz, farão com que caiam sobre elas a indignação e o castigo. Se os homens se recusarem a ser beneficiados e se escolherem as trevas em vez da luz, colherão os resultados de sua escolha. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o seu sangue e já não ocultará os que foram mortos. Isaías capítulo 26, versículo 21. O professo mundo cristão está avançando da mesma forma que a nação judaica, de um grau de pecaminosidade para outro maior, recusando advertência após advertência e rejeitando um assim diz o Senhor. Ao passo que dá crédito a fábulas de homens, o Senhor Deus logo se levantará em sua ira e derramará seus juízos sobre os que estão repetindo os pecados dos habitantes do mundo no tempo de Noé. O fato de que Deus exerceu grande longanimidade, paciência e misericórdia, o fato de que seus juízos foram por muito tempo adiados, não tornarão a punição menos severa quando ela vier.
Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 4, página 1259. Muitas vezes o seguidor de Cristo é colocado em situação em que não lhe é possível servir a Deus e continuar seus empreendimentos mundanos. Talvez pareça que a obediência a qualquer clara exigência da parte de Deus o privará dos meios de subsistência. Quando aprendermos a conhecer o poder de sua palavra, não seguiremos as sugestões de Satanás para obter alimento ou salvar a vida. Nossa única preocupação será: qual é a ordem de Deus e qual é a sua promessa? Conhecendo-as, obedeceremos à primeira e confiaremos na segunda. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus serão privados de todo apoio mundano, por se recusarem a violar sua lei em obediência a poderes terrestres. Serão proibidos de comprar ou vender. Por fim, será decretada a morte deles. Apocalipse, capítulo 13, versículo do 11 ao 17. Entretanto, a seguinte promessa é dada ao obediente: este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Isaías capítulo 33, versículo 16. Os filhos de Deus viverão por essa promessa. O desejado de todas as nações, página 87 a 88. Ânimo, força, fé e plena confiança no poder de Deus para salvar não nos vem num instante. Essas virtudes celestiais são adquiridas pela experiência dos anos, por uma vida de santo esforço e firme apego à retidão. Os filhos de Deus selaram seu destino. Assediados por inúmeras tentações, souberam que deveriam resistir firmemente ou ser vencidos. Compreenderam que tinham uma grande obra para fazer e a qualquer momento poderiam ser chamados a depor sua armadura, e se chegassem ao fim da vida com o trabalho incompleto, isso significaria perda eterna. Eles aceitaram avidamente a luz do céu, como fizeram os primeiros discípulos com as palavras de Jesus. Quando esses primitivos cristãos foram exilados para as montanhas e desertos, quando abandonados em masmorras para morrer de fome, de frio ou pela tortura, quando o martírio parecia ser o único caminho para saírem de sua angústia, alegraram-se de que fossem considerados dignos de sofrer por amor a Cristo, que por eles foi crucificado. Seu exemplo digno será um conforto e encorajamento para o povo de Deus, que passará por um tempo de angústia, como nunca houve. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 181. Sexta-feira, 17 de março, estudo adicional. Embora a Bíblia não condene a riqueza, ela não fala que a riqueza aumenta o compromisso espiritual. O perigo é o contrário. O amor ao dinheiro e o desejo de possuir riquezas são a corrente de ouro que os prende, os indivíduos, a Satanás. Caminho a Cristo, página 44. Desde a fundação do cristianismo, nenhuma igreja jamais experimentou tais desconfortos e riqueza como a igreja em muitos países do mundo desfruta atualmente. A questão é: a que custo? Tal abundância certamente influencia nossa espiritualidade e não para o bem. Como isso seria possível? Desde quando a riqueza e a abundância material promovem as virtudes cristãs de abnegação e sacrifício próprio? Voltar para casa onde há 2 geladeiras recheadas com mais alimento do que podemos comer, ter 1 ou 2 carros, tirar férias anuais, fazer compras online, ter o que há de mais moderno em computadores e smartphones pode facilitar o desapego às coisas deste mundo? Embora muitos cristãos não tenham esses luxos, muitos têm e assim colocam em risco a própria alma. Não estamos falando dos ricos e milionários. Eles pelo menos sabem que são ricos e podem atentar, se quiserem, às advertências bíblicas dadas a eles. Estamos falando, em vez disso, de muitas pessoas de classe média que, em meio a smartphones, notebooks, ar-condicionados e carros de luxo, enganam-se o suficiente para pensar que,
por serem apenas de classe média, não correm o risco de ter sua espiritualidade arruinada por sua prosperidade. Por isso, o dízimo pode ser, no mínimo, um poderoso antídoto espiritual para os perigos da riqueza, mesmo para aqueles que não são bastante ricos. Que Deus te abençoe e um feliz sábado.